perguntas. Uma tem a ver, obviamente, com a questão da criação desta unidade anti-raptos e outra é sobre a questão do esclarecimento que o Presidente da República deixou ficar sobre o terrorismo, que aponta começa em 2012. Quase 5 anos, ou um bocadinho mais depois, o Presidente hoje, ou melhor, ontem, deu um esclarecimento, se calhar com mais detalhes. Tem a ver com o quê? Com a pressão feita pela sociedade? Ou o governo estava realmente a preparar um relatório detalhado? Eu fico preocupado quando ouço muitos a elogiarem a explicação ou o informe do chefe do Estado. Muitos esquecem que o chefe do Estado foi eleito. É sua obrigação, como chefe do Estado, prestar contas ao seu povo. E em algum momento eu me apercebi que o chefe do Estado tinha uma tendência de demonstração que é um favor que está a fazer aos moçambicanos. Mas nós temos que ter consciência que todo servidor público tem essa obrigação de fazer aquilo que o chefe do Estado fez. E há uma coisa que me preocupou quando o chefe do Estado chega a dizer que havia conhecimento da existência daqueles homens insurgentes ou terroristas desde 2012. Eu acho que um pouco faltou a verdade, porque os americanos em 2010 já haviam dito que havia campos de treinamento de jihadistas em Cabo Delgado. E o Estado moçambicano veio a desmentir e dizer que havia um controle absoluto do Estado moçambicano e não havia nenhum campo de treinamento de jihadistas. Agora, quando o chefe do Estado, que na altura era o ministro da Defesa, vem dizer que já tinham conhecimento desde 2012. Muito bem, desde 2012. O que o governo fez? O que ele fez como ministro da Defesa para evitar o pior, para evitar essas consequências que hoje o país está a viver? São questionamentos que nós temos que fazer ao chefe do Estado. Sabes, Jorge, são mais de 1 milhão de deslocados que estão lá. São mais de 2.000 mortos que estão a morrer em Cabo Delgado. Não é uma, não é duas. São moçambicanos que estão a perder a vida lá. E o chefe do Estado não pode aparecer, dizer que já sabia desde 2012 e deixou que em 2017 eclodisse esta desgraça aos moçambicanos. Ele deveria ter nos dito, teve conhecimento, e o que fez para impedir? Não fez nada. Ou seja, concordo com o deputado Muxanga quando fala de muitas das vezes não deixar com que a comunidade internacional venha intervir em Moçambique, porque muita coisa vai se saber dos contornos do conflito de Cabo Delgado. Ou seja, quem está a ganhar com aquele conflito em Cabo Delgado? Porque não faz sentido perdermos os nossos concidadãos, mais de 1.000, mais de 1 milhão de deslocados. É muita coisa. Se for já levar em consideração que Cabo Delgado tem 2,3 milhões de habitantes, ou seja, quase a metade da população de Cabo Delgado hoje é deslocada e vivem em péssimas condições, sem ter nem 1 quilo, nem um quilo de arroz, 1 quilo de farinha, sem ter uma manta para se cobrir, sem ter um teto, uma tenda, no mínimo para se esconder. Então, é triste quando o chefe do Estado diz que já tinha conhecimento em 2012. Eu entendo, muitas das vezes, as nossas lideranças lê aquilo que é escrito pelos outros. E ali apenas passeou a classe, mas a verdade é mais profunda do que aquilo que o chefe do Estado disse. Agora, por que não aceitar ajuda internacional? É aí onde reside. Porque, de um lado, o chefe do Estado diz que ainda estão a estudar, mas tivemos a intervenção dos mercenários sul-africanos, tivemos a intervenção dos mercenários russos, que saíram em debandada. Aquilo era ajuda de onde? Não era internacional? Não querem uma ajuda oficial porque vai se descobrir todas as alfacatruas estão a acontecer em Cabo Delgado. O que está de trás também dos raptos aqui na cidade de Maputo, em outras províncias. E a unidade de antirraptos que o Presidente da República pondera criar? Eu acho que já era tempo de se criar e resolver o problema. Lembras quando começou os raptos? E até hoje não temos uma unidade especializada para resolver esse problema. Jorge,
nós olhamos hoje o rapto de cidadãos estrangeiros. Até teve alguns moçambicanos, conheço alguns daqui da capital do país, moçambicanos da Gema mesmo, que foram sequestrados. Mas as consequências são mais nevastas do que o problema daquele indiano, daquele paquistanês. Porque aquele da Beira, o último que foi sequestrado, que ainda não sabemos o que está a acontecer, são 700 trabalhadores que vão perder emprego. E cada moçambicano, em média, sustenta mais de 7 membros da sua família. Ou Obrigado. seja, é 700 vezes 7. Então, é complicado, está na hora de se fazer alguma coisa. Eu acho que, em vez de chegar e propalar que está a pensar em criar, já é a altura do chefe do Estado vir ao público e trazer soluções. Exato. Ainda sobre a questão do terrorismo que o Presidente da República falou, Antônio Jago, essa explicação detalhada que esteve aqui até a mencionar, eu quero perceber o seu ponto de vista. Tem a ver com, se calhar, um tempo que o governo estava a trabalhar a informação, os detalhes? Tem a ver com a pressão? É a altura certa que chegou este relatório detalhado, quase 7 anos depois, o Presidente afirma que essa questão de terrorismo começa em 2012. Sim, de 2012 até 2017 existiam os tais campos de treino, mas não havia ação. Dificilmente o povo poderia dar razão ao governo se tivesse ido fazer o ataque. Mas, a partir da altura em que aqueles senhores começaram a fazer ataques à Vila de Mocimboa da Praia, não precisávamos de esperar que eles destruíssem Mocimboa da Praia, destruíssem Kisanga, destruíssem Ibo, destruíssem Medumbi, agora estão para destruir Nangade, e Moeda escapou por sorte, própria Palma escapou por sorte. O próprio Presidente da República dizia que foram apanhados já irem para Funge, lá onde a aldeia dos trabalhadores da empresa de gás. Não precisávamos chegar a esse nível. Portanto, eu sou muito a favor daquele que reprime o crime, do que aquele que deixa o crime acontecer para depois esclarecer. Depois, as poucas contas que ele fez, nem parece que foi professor de matemática, nem parece que é engenheiro. Quando diz que dos 16 raptos conseguimos esclarecer 3. Quer dizer, eu teria vergonha de dizer isso. Quer dizer, você em 16 valores tem 3 valores. Onde é que você para? Você está excluído, nem pode ir à sala do exame. Então, há qualquer coisa aqui que anda mal. Agora, este informe evolui em relação aos outros informes porque não havia esses detalhes. Aqui, pelo menos, houve uma partilha um pouco clara. De informação. Confirmou-se aquilo que já se dizia, porque o Che em Cabo Delgado já diziam. Esses nomes que o Presidente hoje vem a dizer. Nós já apanhamos aí a andar com aqueles velhos cheios. Nós chamamos de atenção ao governo, cuidado com fulano, não quiseram vir. Sobre a questão do apoio internacional, o Presidente da República disse que é preciso estar atento sobre o risco de criar aqui uma salada de intervenções. Sim, porque eles tiveram uma experiência muito interessante. Foram buscar os bueres para ajudarem a desativar as bases da Arnam. Só que os bueres traziam aqui radares para descobrir os carros roubados. E foram descobrir que muitos carros estavam na cidade da Matola, estavam em Magude, estavam em Massinga, estavam em Muine, em Nhambane. E voltaram para virem buscar esses carros. Aí começou a confusão entre as forças do governo e as forças sul-africanas. Por isso, a partir dessa experiência do governo pretender ficar com coisas roubadas, não legais, porque a maior parte dos seus altos dirigentes também já haviam se beneficiado disso, houve confusão. Então, eles querem ter a certeza de quem é que vai chegar aqui apenas atender uma questão. Só que hoje, por causa da tecnologia, isso não é possível. No dia que o paiol ardeu, enquanto o governo negava que era o paiol arder, o Google estava a indicar onde é que está a arder, o que é que está a acontecer e onde é que o último roquete caiu. O último roquete caiu aqui nos Correios. Esse roquete vinha diretamente para aqui, para a Assembleia, e todos nós estávamos aqui. Se não tivéssemos apanhado aqui, teria caído onde era o Parque da Assembleia. Se calhar aí teriam dito rapidamente a verdade. Mas não é isso que nós pretendemos. Nós temos o mínimo para comunicar ao povo. O presidente dos Estados Unidos, em exercício, tem problemas porque desprezou o coronavírus. Os americanos sabem que não havia capacidade de combater o coronavírus, mas ele não assumiu que havia uma doença perigosa. O mesmo problema cometeu o presidente do Brasil. E hoje perdeu a eleição e está ali. Então, se calhar ele andava a esconder isto aqui, por querer renovar o mandato.
E hoje já está a ver que, bom, o mandato já não vai renovar, por isso vale a pena dizer a verdade. Então, desculpa, vale a pena mais tarde do que nunca. Só que isto é mau porque morreram pessoas, há infraestruturas destruídas, há muita gente que caiu na desgraça.